Resumo do livro Storytelling. Aprenda a contar histórias, Carmine Gallo, O Poder Narrativo no Mundo dos Negócios no HD do Mundo. Iniciamos hoje a análise de storytelling. Aprenda a contar histórias com quem mais entende. A análise profissional da obra de Carmine Gallo revela que o storytelling não é um talento nato, mas uma ferramenta estratégica de comunicação. Tecnicamente, histórias ativam regiões do cérebro que meros fatos e dados jamais alcançam, liberando dopamina e ocitocina, o que gera empatia e memorização. No HD do Mundo, enfatizamos que uma ideia, por melhor que seja, morre se não for embalada por uma narrativa que emocione. A análise técnica demonstra que o storytelling é a ponte entre a lógica e a ação. É o que transforma um cliente em um fã e um funcionário em um embaixador da marca. Gallo identifica que os maiores comunicadores do mundo utilizam estruturas narrativas milenares para vender produtos e inspirar mudanças. No HD do Mundo, destacamos que o storytelling é a vantagem competitiva definitiva na era da inteligência artificial. Enquanto a imposto automóvel processa dados, o ser humano busca significado. A análise profunda sugere que, ao dominar a arte de contar histórias, você ganha a capacidade de simplificar o complexo e tornar o invisível como uma visão de futuro em algo tangível. No HD do Mundo, tratamos o storytelling como o sistema operacional da influência. Integrar o storytelling no seu HD mental significa entender que as pessoas não compram o que você faz, mas por que e como isso impacta a jornada delas. No HD do Mundo, tratamos a narrativa como o combustível da liderança moderna. Ao longo desta série, exploraremos os segredos de Steve Jobs, a jornada do herói, e como usar dados para contar uma história irresistível. Prepare-se para aprender a transformar apresentações chatas em experiências memoráveis. No HD do Mundo, o objetivo é transformar você em um contador de histórias de elite capaz de cativar qualquer audiência. Parte 1. O herói e o vilão, criando tensão e propósito. A análise profissional de Carmine Gallo revela que toda história de sucesso precisa de um antagonista. Tecnicamente, o cérebro humano é programado para ignorar informações que não apresentam um desafio ou uma mudança de estado. No HD do Mundo, enfatizamos que o vilão no storytelling de negócios nem sempre é uma pessoa. Pode ser um problema persistente, uma ineficiência de mercado ou uma dor do cliente. A análise técnica demonstra que, ao apresentar um vilão claro, você cria tensão narrativa. Sem tensão, não há atenção. No HD do Mundo, mostramos que Steve Jobs era mestre nisso. Antes de apresentar o iPhone, ele pintou os smartphones da época como vilão, difíceis de usar e nada inteligentes. O segundo elemento vital é o herói. E aqui Gallo faz um alerta crucial no storytelling do Elite. O herói não é você ou sua empresa, mas sim o seu cliente. No HD do Mundo, explicamos que o seu papel é o de mentor, o Yoda ou o Gandalf, aquele que fornece a ferramenta ou o conhecimento para que o herói vença o vilão. A análise profunda sugere que quando você se coloca como o herói, a audiência se desliga. Mas quando você mostra ao público como eles podem vencer seus próprios desafios usando sua solução, você cria uma conexão inquebrável. No HD do Mundo, o objetivo é estruturar sua fala para que o público se sinta protagonista da mudança. A integração dessa estrutura no cotidiano corporativo transforma relatórios secos em missões inspiradoras. No HD do Mundo, tratamos a tensão narrativa como o motor do engajamento. Se você quer vender uma ideia, comece descrevendo o monstro que ela vai derrotar. A análise final desta parte é clara. O conflito é o que dá significado
a solução. No HD do mundo, ensinamos que uma história sem vilão é apenas uma lista de recursos. Uma história com um vilão bem definido é uma convocação para a ação. Ao dominar a dinâmica entre herói e vilão, você garante que sua mensagem não seja apenas ouvida, mas sentida e seguida. Parte 2. Parte 2. A jornada do herói e o poder da simplicidade. A análise profissional de Carmine Gallo conecta as estruturas de Joseph Campbell ao mundo dos negócios modernos. Tecnicamente, a jornada do herói é um padrão universal que envolve um chamado à aventura, superação de obstáculos e o retorno com uma solução. No HD do mundo, enfatizamos que o seu produto ou ideia deve ser apresentado como a espada mágica que permite ao herói e o cliente atravessar o vale das dificuldades. A análise técnica demonstra que o cérebro busca atalhos cognitivos. Por isso, as histórias que seguem essa estrutura são processadas com muito menos esforço e muito mais prazer. O grande segredo revelado por Gallo é a regra da simplicidade. No HD do mundo, explicamos que o excesso de jargões técnicos e slides complexos atua como uma barreira de entrada para a empatia. A análise profunda sugere que os maiores comunicadores, como os palestrantes do TED, utilizam uma linguagem acessível e direta. Eles removem o que Gallo chama de clutter, bagunça visual e verbal. No HD do mundo, tratamos a clareza como uma forma de respeito ao tempo da audiência. Se o seu storytelling for simples, ele se torna viral, pois é fácil de ser repetido e compartilhado por quem o ouve. A integração deste pilar exige a coragem de editar. No HD do mundo, ensinamos que menos é mais. Não é um clichê, é neurociência. Ao simplificar sua mensagem, você aumenta a retenção. Gallo destaca que a simplicidade não é sobre ser superficial, mas sobre ser essencial. Em 2026, com o bombardeio constante de informações, a mente humana premia quem entrega o máximo de significado com um mínimo de complexidade. No HD do mundo, o objetivo é garantir que sua jornada narrativa seja um convite irrecusável, onde a simplicidade dá forma, dá brilho, à profundidade da sua ideia. Parte 3. A regra dos 3 e o uso de metáforas. A análise profissional de Carmine Gallo revela que a regra dos 3 é um dos conceitos mais poderosos da comunicação persuasiva. Tecnicamente, a memória de curto prazo tem limites estritos. Ao agrupar sua história em 3 atos, 3 benefícios ou 3 passos, você trabalha a favor da biologia do seu interlocutor. No HD do mundo, enfatizamos que o número 3 cria um senso de completude e ritmo. A análise técnica demonstra que listas longas são esquecidas, mas tríades como vim, vi e venci ou iPhone, iPod e internet, o lançamento do iPhone, ficam gravadas no HD mental da audiência. No HD do mundo, ensinamos: se você tem 10 pontos para apresentar, escolha os 3 melhores ou agrupos em 3 categorias. Complementando a estrutura, Gallo destaca o uso de metáforas e analogias. No HD do mundo, explicamos que uma metáfora funciona como um atalho de instalação. Quando você compara algo novo e complexo a algo que o público já conhece, você economiza energia cerebral. A análise profunda sugere que a metáfora é a ferramenta de tradução definitiva. Ela transforma dados áridos em imagens mentais vivas. No HD do mundo, tratamos a analogia como o tradutor universal da liderança. Ela permite que um engenheiro explique um software para um investidor ou que um médico explique um tratamento para um paciente de forma instantânea e eficaz. A integração desses elementos no seu storytelling corporativo eleva sua autoridade. No HD do mundo,
tratamos a regra dos 3 como a estrutura e a metáfora como o revestimento da sua ideia. Ao usar essas técnicas, você deixa de apenas falar e passa a ilustrar conceitos. Em 2026, onde a atenção é o recurso mais escasso, ser memorável é uma necessidade, não um luxo. No HD do Mundo, o objetivo é garantir que, ao final da sua história, o público consiga repetir seus 3 pontos principais sem esforço. Quem simplifica o acesso à informação domina a narrativa. Parte 4. O momento uau e o poder dos dados emocionais. A análise profissional de Carmine Gallo identifica que as apresentações mais memoráveis da história possuem um ST, autor, who a moment something they'll always remember. Tecnicamente, esse é um momento de choque, surpresa ou emoção intensa que interrompe o fluxo normal da apresentação e ficha a mensagem no subconsciente da audiência. No HD do Mundo, enfatizamos que o momento uau é o clímax do seu storytelling. Pode ser uma demonstração ao vivo, uma frase de impacto ou uma imagem poderosa. A análise técnica mostra que, ao criar esse pico emocional, você garante que sua história seja o assunto principal do cafezinho após a reunião. No HD do Mundo, lembramos de Bill Gates soltando mosquitos em uma palestra TED para falar sobre malária, um dado visual que vale mais que 1000 gráficos. Outro pilar essencial é a humanização dos dados. No HD do Mundo, explicamos que números isolados são difíceis de processar e fáceis de esquecer. Gallo ensina que devemos dar um rosto aos dados. Em vez de dizer, economizamos 20% de tempo, diga, isso permite que cada funcionário chegue em casa 1 hora mais cedo para jantar com a família. A análise profunda sugere que os dados fornecem a prova, mas a história fornece o contexto e o significado. No HD do Mundo, tratamos as estatísticas como os ossos da história, mas a emoção é a carne e o sangue que a tornam viva e atraente. A integração dessa técnica exige que você identifique a grande ideia da sua apresentação e a dramatize. No HD do Mundo, ensinamos que dados sem emoção são apenas ruído, e emoção sem dados é apenas opinião. O equilíbrio perfeito é o que Gallo chama de dados com alma. Em 2026, a capacidade de tornar estatísticas frias em narrativas humanas é o que separa os analistas dos líderes visionários. No HD do Mundo, o objetivo é garantir que sua apresentação tenha um batimento cardíaco. Quando você conecta o cérebro lógico ao coração emocional, você não apenas informa, você transforma. Conclusão desse maravilhoso livro. Storytelling. Aprenda a contar histórias. Carmine Gallo. Praticando o storytelling, o seu convite para inspirar. O HD do Mundo encerra a análise de Carmine Gallo com uma conclusão profissional. O storytelling não é um acessório da comunicação, é a essência da liderança. A análise técnica final demonstra que, em um mundo saturado de informações e inteligência artificial, a capacidade humana de dar sentido à realidade através de narrativas é o que cria valor real. No HD do Mundo, reforçamos que você já tem as histórias. O que você precisa é da técnica para estruturá-las. Ao aplicar o herói, o vilão, a regra dos 3 e o momento uau, você deixa de ser um transmissor de dados para se tornar um arquiteto de experiências. A análise profunda revela que a prática leva à maestria. No HD do Mundo, destacamos o checklist final para o seu próximo pitch ou apresentação. 1. Torne o seu cliente o herói. 2. Simplifique a mensagem até a essência. 3. Conecte os dados à emoção. 4. Pratique até que a história flua com naturalidade. Gallo nos lembra que a persuasão é o motor da economia moderna e o storytelling é o seu combustível.
No HD do Mundo, acreditamos que todos têm uma história que merece ser contada. E em 2026, quem domina essa arte não apenas vende mais, mas inspira movimentos e transforma culturas. O HD do Mundo conclui que ser um bom contador de histórias é ser um guardião do significado. Use essas lições para humanizar sua marca, liderar sua equipe com propósito e tornar suas ideias impossíveis de ignorar. A ciência de Carmine Gallo prova que as histórias são a forma mais rápida de fazer o seu conhecimento rodar no HD de outras pessoas. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar apresentando números ou vai começar a contar uma jornada? Inscreva-se para não perder o próximo resumo e deixe seu comentário. Qual história de superação ou sucesso você vai contar na sua próxima reunião?